Começando, se eu conseguir aqui, que ele me deu uma resposta aqui mais rápida. Vamos ver agora, espera aí. Gilmar? Oi? Enquanto tu tentas aí, bora falar um pouco do nosso trabalho que foi feito lá no supermercado ano passado. Eu tenho que tu consegue aí, a gente fala um pouquinho sobre isso, o que tu acha? Então vai falando aí, Ronald. Então, eu queria falar com vocês a respeito do trabalho que a gente desenvolveu no supermercado em 2020, por conta da pandemia. Então, esse foi um trabalho, vocês lembram que em 2020, por conta da pandemia, só as atividades essenciais elas puderam continuar, né? Dentre essas atividades estava lá o funcionamento dos supermercados, que era um lugar onde muita gente estava se contaminando. Então, a superintendência desenvolveu um trabalho que eu achei muito interessante, com relação ao ambiente de trabalho, meio ambiente de trabalho nos supermercados, que protegia tanto os trabalhadores quanto os clientes, né? Então, vocês repararam, claro que não ficou o que a gente esperava, mas vários supermercados começaram a adotar algumas medidas, né, dentro desse protocolo da Covid, que foi a medição de temperatura, utilização de álcool 70, a demarcação dos espaços, né, colocar a proteção coletiva nos balcões. Claro que em alguns não ficou legal, né? Vocês vão ver que alguns colocaram uma proteção muito pequena. Outros supermercados resistiram muitos e optaram, pelo menos um grande supermercado optou por a utilização de face shield. E, enfim, a gente conseguiu, naquele primeiro momento, várias atitudes, várias limitação do número de frequentadores, etc. Conseguiu várias. Alguns supermercados a gente conseguiu que as vagas de estacionamento fossem fossem assim, só algumas fossem disponibilizadas para não lotar o supermercado. Então foi um trabalho muito grande, mas que a gente foi construindo, porque a Covid, né, é uma doença nova e que a gente, de 2020 para cá, aprendeu muito. E um assunto que eu quero falar com vocês sobre isso, é um assunto que a gente vem debatendo na auditoria, foi que a gente cobrou muito em 2020 a utilização de máscara por parte dos trabalhadores, né? Que fosse fornecido pelo menos 2 máscaras por dia para o trabalhador. E naquele momento, seguindo a orientação lá do Ministério da Saúde, a gente aceitou a utilização das máscaras de pano, né? E ainda vem aceitando. Mas já há um debate, que vocês sabem agora que a contaminação ela se dá muito pelos aerossóis, né? Até se fala que o contato, o negócio de limpar sacola e tudo, já está ficando um pouco para trás, porque o contato maior se dá pelo ar, né? Pelos aerossóis, e aí a necessidade de se ter uma máscara, um respirador eficiente, que seja realmente um EPI, ela se coloca cada vez mais urgente. Então, esse é um debate que a gente tem que travar de como já se adequar a um novo momento dessa pandemia, né? Em que as máscaras de pano elas têm alguma eficácia? Tem, mas hoje a gente está com cepas muito mais transmissíveis, muito mais agressivas, e que precisam que a gente, então, vá se adaptando a essa situação. Então, a gente precisa rediscutir a questão das proteções, né, das barreiras físicas, que é a proteção coletiva, principalmente nos caixas de supermercado, né, que alguns são ridículos, o cara colocou lá um negocinho pequenininho, protege nada. A questão da utilização de máscaras e tantos outros procedimentos que são necessários. A gente acumulou já muita experiência nessa área, mas ainda tem muita coisa para avançar. E eu estou colocando esse debate aqui porque eu tenho certeza que com essa pandemia, a maior parte das denúncias ela é proveniente dessa atividade econômica, que concentra um grande número de trabalhadores, que ela tem ficado
funcionando, tem funcionado direto, porque realmente é uma atividade essencial, mas que precisa que a gente avance. Eu acho que fornecimento de máscara, a gente tem que evoluir para, no mínimo, as máscaras cirúrgicas, né, as máscaras clínicas, e não podemos aceitar essas máscaras de pano, né, com o nariz ficar para fora, e etc. E tal. Mas isso é um debate que a gente tem feito aqui no âmbito da superintendência e também já esse debate nacionalmente. O Jomar vai poder até depois repassar para vocês como está esse debate. Eu trouxe esse tema porque eu sei que vocês têm uma preocupação muito pragmática, né, de, olha, o que está acontecendo, a gente vai agir, o que a gente pode fazer, né? Então, nós temos um protocolo, podemos compartilhar com vocês, dar nossas notificações, o que a gente tem pedido, buscamos selecionar aquelas coisas mais importantes, né, que sejam necessárias para você minimizar o impacto dessa pandemia. Chefe, você conseguiu, chefe? Agora eu não estou ouvindo a tua voz, Jamar. Já troquei de computador. Só é vou abrir agora o arquivo, vou testar assim. Comentar alguma coisa sobre isso. O Jomar, ele tem acompanhado todo esse processo, vai poder, então, ajudar vocês aí. E eu também estou à disposição. Bom. Opa, e aí, gente? Conseguiu, né? Parabéns, pode ser. Bom, gente, é como eu estava falando, né? Vou falar um pouquinho do que é que a gente tem planejado para este ano, tá? Então, como vocês podem ver, olha a quantidade de projetos que nós temos previsto, tá? Esses são os projetos que a gente elaborou ano passado, a partir das diretrizes emanadas pela Subsecretaria de Inspeção. Então, vocês podem ver, tem algumas coisas aqui, aí vocês podem perguntar, mas tem área aqui que não está sendo contemplada? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um projeto, vamos falar aqui, um projeto mãe em SST, tá? Que é o Prevenção de Acidente de Trabalho. Fora ele, só que independente, isso aqui ficam todas aquelas atividades onde não tem projeto específico. Então, por exemplo, nós temos um projeto de SST, construção civil, frigorífico, mineração, fiscalização e atendimento, de atividade de atendimento hospitalar. Aí, se vocês perguntarem, e tem as outras atividades? As outras vão estar todas nesse projeto de prevenção. Nós temos o projeto portuário, rural, análise de acidente de trabalho, trabalho infantil e combate ao trabalho escravo. Como a gente falou ainda agora, e para completar, nós ainda elegemos este ano 2 projetos que a gente chama de projetos estratégicos. São aqueles projetos que a gente não vai usar somente a intervenção, ou seja, a busca ativa, a fiscalização em loco. Nós vamos buscar também resolver através, ou seja, firmar compromissos através de reuniões institucionais. Então, para este ano, nós elegemos 2 projetos, que foi um projeto de combate à fraude. Nós elegemos dentro desse projeto, na verdade, combate à fraude está dentro do combate à informalidade, tá? Então, o combate à fraude, nós elegemos trabalhar com a questão da fraude vamos dizer assim, na contratação de estagiários, tá? Isso é mais um projeto que a gente elencou, mas esse é um projeto que ele tem uma outra direcionamento. E temos também um outro projeto que a gente vai trabalhar muito mais específico em relação à questão dos atendimentos hospitalares. A gente já vai abordar muito mais coisa do que o que tem previsto no projeto em si. Bom, além disso, tá? Como o Ronald falou, né? Tá aqui, como eu falei aqui, desculpa, tá aqui os 2 projetos que a gente vai fazer, são projetos estratégicos. Como o Ronald falou agora para vocês, a orientação da CIT é manter o máximo possível do planejamento, ou seja, ela só liberou de 20% a 30% para aquelas denúncias que provêm da sociedade
propriamente dita e das demais instituições. Então, só que a gente tem dado um jeitinho brasileiro e sempre tem atendido as denúncias dentro das nossas perspectivas. Ou seja, a CIT exige que 80% das atividades que a gente faça estejam diretamente ligadas ao planejamento. Atendimento de denúncia ficaria em 20%. Aí você já deve imaginar como é que fica a nossa situação. Mas a gente tem, como diz, a gente tem conseguido, porque isso é um problema de todos os anos. Bom, nós temos alguns entraves, como eu vou voltar a tela só para você ver. Em 16 projetos, tá, nós temos 48 auditores. Temos a questão dos recursos, vocês sabem que, como todos aqui hoje, a gente trabalha com recursos finitos e limitados, quantidade limitada de veículos, de auditores, orçamento limitado de áreas de combustíveis, além da questão eu sempre faço questão de frisar que nós temos um problema seríssimo com relação ao pagamento de diária, tá? Nós temos um projeto que é a análise de acidentes, por isso que eu coloquei ele aqui, ele está aqui de propósito, porque a gente sabe que os números de acidentes são 3 vezes maior do que a gente está. Se a gente for ver hoje, a gente trabalha numa média de 10 mil acidentes no estado, tá? Mas a gente sabe que isso aí não é a realidade é muito maior, por conta dos acidentes que não são relatados, ou seja, não são emitidos através de CAT, né? Então, com isso, nos leva a fazer algumas escolhas, tá? Primeiramente, eu vou até aproveitar o espaço para pedir desculpa até para todo mundo, tá? Que é impossível a gente atender todas as denúncias de atividade de planejamento. Por essa razão que a gente tem conversado, inclusive, na maioria dos casos, com os procuradores e pedindo para eles elencarem o que é prioritário naquele momento, tá? Não, a gente vai fazer, a gente está se esforçando para fazer tudo, tá? Outra coisa, as denúncias, o nosso grande problema de denúncia. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo, Gilmar. Sim. Ah, tá. Não, é porque eu tirei aqui porque eu pensei que não tivesse. Então, vamos lá. Tá? Então, por isso que sempre a gente procura juntar, conseguir todas as informações, aquilo o Ronald abordou agora, dentro dos nossos programas gerenciais, que a gente tem condição de achar muita coisa. Mas tem coisas, às vezes, aí chegam denúncia para a gente que a gente não consegue achar empresa. Às vezes, chegam denúncia de 1 ano, e é muito mais complicado. A gente sabe disso, a gente padece hoje por conta de algumas atividades, principalmente de combate a trabalho escravo, combate a trabalho infantil, que muitas vezes as denúncias que são oferecidas para nós são denúncias ainda muito incipientes, que a gente não consegue realmente saber. Então, a gente sempre procura buscar o máximo possível de informações antes de deslocar um auditor, por conta dessa situação. Hoje, se a gente for ver, eu tenho 3 auditores para cada projeto. É humanamente impossível. Nós não temos condição de fazer isso. Então, mas a gente tem buscado algumas alternativas. Desde o ano passado, nós começamos com o trabalho remoto. Óbvio que algumas atividades eu posso fazer tranquilamente com trabalho remoto, como inserção, projeto de inserção de PCD, inserção de aprendiz, o próprio FGTS, fora algumas exceções legais que existam. Mas outros projetos, como já foi dito, como combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate aos infortúnios trabalhistas, não tem como fazer se não for de forma presencial, gente. Ou seja, a gente vai estar lá. E o que fazer agora por conta da pandemia? Então, a gente está desde o início do ano com uma situação grave no nosso estado, a gente tem dado o nosso jeito. Ano passado, nós até terminamos bem o ano, nós tínhamos quase 25 auditores trabalhando externamente, tá? Graças a Deus, hoje a maioria dos que estão trabalhando, a maioria não, todos que estavam trabalhando externamente, graças a Deus não foram acometidos de Covid. Isso foi muito importante para a gente, mas não significa que isso é uma realidade que vai, vamos dizer assim, que vai propagar para sempre. Pode ser que este ano a gente comece mal. Então, por conta disso é que a gente tem tomado tem feito algumas escolhas no sentido de que como é que a gente vai fazer? Hoje, a gente colocou essa pergunta. Essa semana eu tenho que fechar com o grupo de coordenação o que é que a gente vai fazer em maio, porque ainda não temos uma luz no fim do túnel em relação a essa questão da Covid. Tá?
sempre a gente trabalha, tá, em cima de, pelo menos, esses 3 pilares do bom planejamento, né? Identificar os casos relevantes para o editário, escolher o melhor meio para execução da ação fiscal e subsidiar o FT, como a gente falou, além dos nossos sistemas, como foi passado pelo Felipe, foi passado pelo Ronald, a gente tem um monte de informações que a gente tenta buscar para não deixar, digamos assim, o auditor na mão. Porque nós temos um grande problema, gente, é que vocês podem olhar, a gente trabalha com uma infinidade de projetos que exige o conhecimento de legislação muito específica, principalmente os projetos de segurança e saúde. Eu não posso deslocar, pegar hoje um auditor e jogar direto para um frigorífico. Então, para isso, o que é que a gente faz? A gente tem buscado, nós temos já uns grupos que já trabalham muito tempo. Então, para esses grupos, não tem problema, mas aí eu já estou precisando, a gente já está precisando utilizar outro. Por exemplo, eu tenho colegas que hoje a gente trabalha exclusivamente na parte de inserção de aprendiz de PCD. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está aproveitando esses colegas e está introduzindo eles aos pouquinhos em outras atividades, como segurança e saúde. Só que não dá para pegar seu colega do dia para o outro e dizer assim, olha, vai lá fiscalizar uma mineradora, porque a gente sabe que as normas de mineradora são normas específicas. Então, para isso é que a gente hoje tem buscado o suporte da Escola Nacional. A Escola Nacional tem promovido alguns cursos, tá? E que a gente tem feito por conta dessas nossas escolhas. Uma outra coisa, foi tocado pelos que se antecederam a questão dos normativos, né? Hoje a gente tem os normativos que a gente trabalha direto, né? Que são as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras estão sendo, a maioria delas já foi atualizada, então outras estão no processo de atualização, como a norma 4, que trata de ICERM, a norma 5, que trata de CIPA, e nós estamos entrando para, vamos dizer assim, vamos tentar aprovar uma outra norma, que vai ser a norma 38, tá? Que é a norma de limpeza urbana, tá? Então, essa norma já começou as reuniões dela, são reuniões tripartite, né? Daqui do Pará nós temos uma colega, que é a Gleides, que faz parte do grupo que está trabalhando essa norma. A gente não sabe se ela consegue sair este ano, mas já é alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar aspectos, como o Ronald falou, aspectos específicos dessa atividade de limpeza urbana. Ou seja, na verdade, a coleta de lixo domiciliar, né? Então, isso aí é uma atividade que demanda, vamos dizer assim, um conhecimento maior, ou seja, aqueles trabalhadores estão expostos demasiadamente a riscos de toda a natureza, não só o risco da atividade ocupacional propriamente dita, né? Eles têm o risco na rua, ou seja, eles caem em buraco, e mais algumas coisas ainda que permeiam esse segmento, né? E uma outra coisa que eu tinha colocado, tá? Por exemplo, este ano, nós dentro do projeto de análise de acidente, nós trabalhamos com a questão da análise dos acidentes propriamente dito, né? O que é que tem acontecido? A gente tem buscado, cada vez mais, analisar todos os acidentes graves e fatais. Só que a gente não tem... Aliás, isso a média nacional, tá? Dentro do que foi estabelecido, a gente tem conseguido 60% a 70% das análises. Ou seja, se ocorrer em Belém, aqui no Pará, 100 acidentes, nós não estamos conseguindo chegar. A gente está lutando todo ano, aumentando o planejamento para tentar chegar, tipo assim, aconteceu 100, a gente analisou 100, porque a gente acha que é importantíssima a análise de acidente para a mudança do quadro. Fica muito chato a gente falar, não, poxa, mas vocês concentram o pessoal para analisar o acidente, o que aconteceu, é um negócio muito, muito ruim, a gente aprender com o erro, mas, gente, infelizmente, a gente tem mudado. A análise de acidente ajuda muito a gente a mudar o cenário. Toda vez que a gente faz uma boa análise de acidente, depois a gente vê que dentro das empresas a gente consegue uma mudança razoável no cenário, pelo menos naquela situação do acidente. Tá? Então, essas são mais ou menos, vamos falar aqui, as diretrizes que a gente tem falado. O meu e-mail está aqui para todo mundo. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. O planejamento da superintendência para este ano é este. Ou seja, nós vamos ter que fiscalizar vamos falar que já estamos com quase 20 projetos e espero aqui,
contar com vocês, com a boa vontade de vocês, no sentido de nos ajudar. Vou dar um exemplo, por que no sentido de nos ajudar? Porque eu sempre falo o seguinte, a superintendência, seja a auditoria, seja ele que é o Estado, a gente não tem como sozinho avançar. Aliás, nem todos aqui. A gente trabalha todos aqui na área de saúde ocupacional e a gente sabe que a gente sofre, porque muitas vezes naquilo a gente não consegue resolver. Eu sempre falo o seguinte, naquilo que eu sou forte, mas naquilo que eu sou fraco, gente, eu vou buscar apoio dos outros colegas. E eu nunca, vocês sabem disso, eu nunca me furtei a pedir ajuda, tanto dos colegas do Sereste, que são sempre nos meus eventos, todos os eventos que eu participo, eu faço questão de trazer a experiência do Sereste. E essa questão que eu propus ainda agora, tá? Que foi a questão da nossa participação, de fazer um segundo momento deste evento, tá? O terceiro, desculpa, porque amanhã nós vamos ter o segundo momento, que vai ser o momento técnico, tá? A gente vai falar de duas normas importantíssimas, que é uma norma de gestão de saúde e uma norma de gestão de segurança. Mas eu queria falar para vocês que amanhã, até amanhã eu queria conversar com vocês, a gente já vai vendo de hoje para amanhã a ideia de como a gente vai fazer um outro momento. Agora, um outro momento que eu queria muito mais a participação dos colegas do Sereste, tá? Então, por isso que eu quero, principalmente, porque nós temos um outro nó. Estão chegando muita reclamação na minha mão, na fiscalização, né? Do seguinte, muitas vezes as empresas estão fazendo as CATs, mas as CATs não estão sendo consideradas pelos peritos da Previdência. E isso, para nós, é um grande... Quer dizer, é muito complicado. Agora, você imagina para nós que estamos dentro do mesmo Ministério da Economia, nós de Previdência. Eu estou lutando para os trabalhadores terem acesso às empresas emitirem CAT, a gente está multando para as empresas emitirem CAT, quando chega na Previdência Social, o que é que acontece? A Previdência não está considerando. Então, eu acho importante, viu, Diniz, você que está acostumado com a gente nos eventos, Marco Aurélio e outros colegas aqui, que no próximo, vamos bolar um próximo evento para a semana. Para mim, eu gosto de fazer as coisas bem rápido, para a semana que vem, para que a gente faça dessa forma. Ou seja, bora chamar também o INSS, bora perguntar, porque aqui a gente está discutindo. Hoje, a Tatiana levantou a lebre da questão da nota técnica do Ministério, a Edna fez aquela colocação, explicou, olha, a nota técnica saiu, mas nós, auditores, nós mesmos, os chefes nacionais, estamos batendo em cima, tanto que há a possibilidade de ser revista aquela nota técnica, tá? Então, só que nós estamos com esse problema, viu, Tatiana? Os trabalhadores, as empresas estão fazendo a CAT, só quando chega lá, os peritos não estão, vamos dizer assim, considerando o nexo causal. E com isso, eles desconsideram a CAT e o trabalhador fica perdido. Aqueles que já atingiram a condição de segurado, ele ainda consegue, pelo menos, receber o B31 da vida, né? Então, quer dizer, e os que não têm, que foram acometidos? Então, é uma coisa séria, a gente sabe disso, que analisar uma doença como a Covid não é fácil. Ou seja, é muito complicado eu chegar, ou seja, o trabalhador depois reclamar que pegou Covid, a empresa não tomou as providências, não adotou. Aí o que acontece? Eu chego lá na empresa, o cenário já mudou. Aí fica muito difícil eu achar, ou seja, eu intuir que aquele trabalhador adoeceu lá. Mas o que está acontecendo? Mas a minha preocupação é essa, como é que a gente vai fazer isso? Então já fica um desafio, até amanhã, Marco Aurélio, toda a equipe do Sereste, e a gente bora ver se a gente consegue conversar para saber o que hoje a Previdência Social está aceitando em relação à Covid, porque é muito complicado. Nossos órgãos aqui, nós três, estamos, digamos assim, estamos sendo incisivos em cima das empresas para que elas façam, ou seja, elas comuniquem a CAT e chega lá na Previdência, a Previdência não considera, gente. Isso aí, para nós, acaba sendo, desculpa o termo, né? um desgaste para nossas instituições. Tá bom, gente? Então, era mais ou menos essa minha participação, tá? Para não tomar mais a hora do almoço. E já fica esse compromisso. Até amanhã a gente vai tentar fechar essa programação, se Deus quiser, na semana que vem. Tá bom? Para a gente fazer um novo espaço desse. Aí, na semana que vem, o espaço vai ser bem mais, eu vou querer muito mais a participação
de vocês, do Sereste, quando eu falo Sereste, no global, tanto estadual, tanto Pará, Amapá, quanto também os Serestes metropolitanos, municipais, como vocês chamam. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tá ótimo, Jomar. Inclusive, eu vou tentar entrar em contato com alguém da Previdência, porque eu acho que seria muito importante a gente ter essa noção de posicionamento deles, para integrar toda essa rede de proteção realmente, para que todos tivessem um posicionamento em comum, né, para ter realmente uma atuação mais efetiva. Eu vou tentar falar com a Cíntia hoje, para ver se a gente consegue alguém que possa vir também trocar uma ideia com a gente, quando a gente formatar esse novo encontro. Aí amanhã a gente vê como é que faz. Por favor. Brilhante palavra, João. Deixa eu colocar uma questão de ordem, né? Nós convidamos todos os Serestes regionais, eu, Jomar, a doutora Tatiane, a doutora Cíntia, todos os Serestes regionais, e também divulgamos para os Serestes da Renarte Norte, tá? O pessoal do Tocantins, a Magna e outros colegas estão assistindo. E aproveitar a oportunidade, né, dizer que dia 28 de abril nós teremos, então, aquela reunião, né, grande da saúde do trabalhador junto à Covid, e isso vai intensificar. Na realidade, a questão, nós temos realmente que abraçar essa sugestão aí do Jomar, né, no sentido de a gente intensificar nossas reuniões, intensificar cada vez mais, aproximar nossos trabalhos, né, integrar verdadeiramente, porque realmente nós não podemos, diante dessa pandemia, diante da estrutura, né, fragilizada que nós estamos enfrentando das instituições, desse novo desafio que é a Covid, onde tudo é novo, tudo é desconhecido, a gente aprende errando, mas vai aprendendo, e dizer que é uma satisfação muito grande. Essa ideia partiu da coordenação do Celeste Estadual para a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, e estamos no desafio aqui com a nossa rede Celeste, a Renarte, municipalizar as VISAT, as Vigilância em Saúde do Trabalhador, para a gente ter um banco de dados bem mais amplo, tá? E intensificar a agenda de reuniões e eventos à medida que for flexibilizando esse cenário, né, de Covid, né, com a vacinação em massa, né? Nós pretendemos, nós estamos num desafio muito grande, nossos técnicos estão percorrendo os municípios, região por região, tá? Falando sobre direitos previdenciários, direitos dos trabalhadores, diante desse quadro de Covid, tá? Conversando diretamente com gestores e prefeitos, tá? Desse desafio gigantesco que é municipalizar a saúde do trabalhador, agora tanto em voga, que tomou um vulto muito grande, como falei no início, evidenciando essa relação, né? Produção, consumo, ambiente de trabalho, saúde e doença. Tá? Então, nada mais visível está. Nós temos que aproveitar que a nossa área técnica está tomando uma relevância muito grande, nós temos sido cobrados de todos os municípios, e quero até pedir desculpa para vocês, que em algum momento eu tive que me ausentar, porque o movimento aqui é muito grande aqui no Sereste. É ligação de toda parte, não só aqui do Estado, dos municípios, como de fora do Estado. Tá? Mas, com certeza, amanhã nós vamos fazer essa agenda, não é isso, Jomar? Tá? Vamos fazer essa agenda, vamos intensificar e vamos construir os nossos fluxos de comunicação, de organização, de operacionalização. Tá ok? Doutora Cíntia, doutora Tatiane, os demais presentes, os Serestes regionais que estão presentes aqui, os nossos colegas Diniz, o doutor Edgar, Socorro aqui do Sereste, a Cláudia, né? Todo mundo aí, tá, pessoal? Então, até amanhã, e amanhã a gente continua, com certeza, esse nosso diálogo maravilhoso, esse nosso trabalho. Né? Como diz a nossa colega Betânia, que está assistindo aqui do Sereste, a nossa psicóloga,
Ninguém é melhor do que todos nós juntos. Obrigado. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos. Amanhã, reforçando que nós vamos iniciar às 8h30. E é o mesmo horário, de 8h30 ao meio-dia. Tá ok? Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Vou encerrar. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigada, boa tarde. Grande abraço, João Mar, irmão. Abraço.